Qual que é o alimento que a vaca mais consome? Água. Uma vaca no calor, se pegar uma vaca de 30, 35 litros, ela chega a tomar 160, 180 litros de água. Água é o alimento que a vaca mais consome e geralmente é o alimento esquecido. Tem que cuidar. E água nos piquetes. Por que água no piquete? Para comer 1 quilo de matéria seca, a vaca precisa de 5 litros de água. Água é o alimento que o animal mais consome. 88% do leite, em média, é água. Para todas as funções vitais do animal, ele necessita água. Então, produção de leite, há um volume muito grande de água. Então, você pega essas vacas de lactação alta, se elas vão produzir 40, 30 litros, 88, 89, 87% dessa quantidade de leite que ela produz é água, né? Sem contar as outras diversas funções que ela precisa, se reproduzir, digerir o alimento, né? O rumen é uma câmara que tem uma capacidade muito grande, volumétrica, e basicamente ele é movido de uma maneira líquida, então isso necessita e demanda uma ingestão muito alta de água. Então, para os animais, para todas as funções vitais, para as células dele, formação de músculo, gordura, ele vai necessitar água. Pode-se falar qual que é o nutriente mais importante na dieta de um animal? É proteína, energia, é fibra? Não, o mais importante e fundamental é a água. Tudo começa pela água. Você pode ter a melhor dieta formulada, mas se esse animal não tiver acesso suficiente à água de qualidade, toda a dieta que você formulou de uma maneira muito específica, ela não vai dar certo. Então, a água é a base de tudo. E a água, não só em quantidade, mas a qualidade é fundamental também para esses animais. A variação de consumo de água vai ser entre 10% a 20% do peso vivo. Ou seja, uma vaca de 450 quilos, ela vai ingerir entre 45 a 90 litros por dia. Isso vai variar muito com o quê? A categoria animal, né? Como eu falei, uma vaca leiteira é diferente do animal de recria, o ambiente que esse animal está, então, a temperatura e principalmente a umidade. Então, quanto mais quente e umidade alta, esse animal ele vai transpirar mais. Ele tem um gasto energético maior, ele vai perder mais água via suor. Você pega um animal taurino, então, gado Angus, Hereford, uma vaca holandesa, uma vaca Jersey, eles têm uma necessidade maior de ingestão de água em comparação com um gado Gir, um gado Nelore, aqui do Brasil. Por quê? O estresse térmico é maior. Uma coisa assim extremamente importante e real, a gente vai estar promovendo o bem-estar animal. Esse calor intenso leva os animais a quadros aí de alteração da frequência respiratória, né? Os animais sofrem, tem um nível de estresse muito grande e eles acabam reduzindo a sua produtividade, o seu desempenho. Você vai estar auxiliando, você vai estar proporcionando conforto, bem-estar para esses animais que vão te responder, que vão te remunerar com uma melhor produção de carne e de leite. O crescimento dos animais, as respostas na reprodução, em toda a fisiologia dos animais, vai ser muito melhor, com certeza. Milhares de quilos de carcaças são descartados anualmente em função do manejo inadequado da atividade de vacinação. As pesquisas brasileiras já apontaram que mais de 95% das carcaças bovinas têm lesões vacinais. Essas lesões geram descarte da carne e da carcaça desses animais, que podem ser de 500 gramas até 2 quilos. Considerando o preço médio de carcaça entre machos e fêmeas de R$ 270, nós podemos atribuir que cada quilo de carcaça que é descartado representa um prejuízo de R$ 18. A vacinação bem feita e eficiente tem 2 principais objetivos. O ponto principal para que a vacinação eficiente ocorra é o planejamento do dia dessa vacinação. A agulha de aplicação, ela serve exclusivamente para fazer a vacinação. Não se recomenda utilizar a agulha para abrir os frascos de vacinação, muito menos utilizar a agulha para promover o deslocamento dos animais, tocando os animais com a pistola. O custo com medicamentos, ele é muito baixo dentro do sistema de produção. Sendo assim, utilize produto de empresas idôneas e garanta uma boa vacinação. Mãe, né? Ela amamenta,
Na sequência, o que ela pede? Ela pede água. Por quê? O leite é 88% de água. Qual que é o alimento que a vaca mais consome? Água. Uma vaca no calor, se pegar uma vaca de 30, 35 litros, ela chega a tomar 160, 180 litros de água. Então, água é o nutriente que a vaca mais ingere. Como que estão os bebedouros nas nossas propriedades? Qual que é um local estratégico? Tem a propriedade a unidade demonstrativa aqui do município de Marmeleiro. A gente começou o trabalho, provavelmente deve fazer um vídeo lá na próxima visita. O produtor ele cresceu mais de 100%. O que a gente fez? Colocou um bebedor na saída da ordenha, ponto estratégico em cada propriedade, bebedor na saída da ordenha. A vaca toma ali em torno de 30% da sua água. Se você não tem esse bebedor, amanhã dá um jeito de ir lá buscar e colocar. Se esse bebedor tá sujo, vai lá, lava ele uma vez por semana. Tem que cuidar. E água nos piquetes. Por que água no piquete? Para comer 1 quilo de matéria seca, a vaca precisa de 5 litros de água. Então, assim, a água é o alimento que a vaca mais consome e geralmente é o alimento esquecido. Então, a gente precisa estar organizando ele com calma na propriedade. E às vezes a gente tem esse erro nos dois sistemas, tanto na parte de confinamento, e aqui a gente tem um coxo seco, e quando a gente vai para as pastagens, esse bebedor tem que ser proporcional à quantidade de vaca. No caso aqui, esse bebedor está correto para uma propriedade que tenha 10, 15 vacas. No caso aqui, a gente tem mais de 60 vacas em ordenha. A gente precisa aumentar esse bebedor não dá vazão suficiente para os animais. Tem um outro caso de água, um freestyle, que a gente trabalha em uma das prefeituras, em parceria com prefeituras, aonde a gente conseguiu aumentar 2 litros de leite na primeira visita na propriedade. O que foi pedido para o produtor? Organizar a água e lavar o bebedor. Só isso. E com uma informação simples, que foi limpar e deixar a água potável, a água que ele tivesse coragem de tomar no bebedor, aumento de 2 litros de leite. A água é o alimento que o animal mais consome. 88% do leite, em média, é água. Se você não tem o bebedor ainda, pós-ordenha, corre lá, organiza ele, e o quanto mais perto dos piquetes você conseguir deixar essa água, mais vai ser o consumo de pastagem. Tanto isso funciona, tanto a água no piquete, o mais próximo possível do piquete, funciona tanto para gado de leite quanto para pecuária de corte. Assim como para nós, né, a água é a base de tudo. Então todas as nossas células, tudo que acontece no nosso organismo é a base da água. Ela pode ser um meio de transporte, né, de nutrientes, e também ela vai desempenhar funções, né? Então, como a gente sempre diz, você consegue ficar dias sem consumir alimento, mas dias sem consumir água não é possível. E nos animais é a mesma coisa. Então, para todas as funções vitais do animal, ele necessita água. Então, produção de leite, há um volume muito grande de água. Então, você pega essas vacas de lactação alta, se elas vão produzir 40, 30 litros, 88, 89, 87% dessa quantidade de leite que ela produz é água, né? Sem contar as outras diversas funções que ela precisa, se reproduzir, digerir o alimento, né? O rumen é uma câmara que tem uma capacidade muito grande, volumétrica, e basicamente ele é movido de uma maneira líquida, então isso necessita e demanda uma ingestão muito alta de água. Então, para os animais, para todas as funções vitais, para as células dele, formação de músculo, gordura, ele vai necessitar água. E dentro do nosso lado, nutricionalmente, o rumen só funciona se ele tiver uma ingestão adequada de água. Então, por isso que a água ela é fundamental. Muitas vezes a gente considera a água até um nutriente, né? Quando se fala qual que é o nutriente mais importante na dieta de um animal, é proteína, energia, fibra? Não. O mais importante e fundamental é a água. Tudo começa pela água. Você pode ter a melhor dieta formulada, mas se esse animal não tiver acesso suficiente à água de qualidade,
toda dieta que você formulou de uma maneira muito específica, ela não vai dar certo. Então, água é a base de tudo. Então, vamos pensar no rumen do animal. Quando esse animal ele tem o rumen dele, dependendo do animal adulto, esse rumen chega a 150 litros de volume, 200 litros de volume, e praticamente isso tem que ser um meio líquido, né? Ele vai consumir um pasto verde, isso já tem muita água na composição. É diferente de um farelo, se ele consumir um suplemento mineral, consumir um concentrado, praticamente quase não tem água nessa composição. Então esse animal ele vai ter que ingerir a água para fazer o rumen dele funcionar. Como a gente diz, as bactérias, a microbiota ruminal, ela não anda, ela nada, né? Então ele precisa ter esse conteúdo líquido para as bactérias se movimentarem ali dentro e também para o próprio animal se hidratar, né? Como a gente falou da vaca leiteira, além da função ruminal, que ela vai precisar de bastante conteúdo líquido, ela precisa de muita água na circulação dela para a produção de leite. Todo leite ele vai ser oriundo do sangue. Então, se não tiver água suficiente, ela não vai conseguir repassar isso para o leite, né? Então, quando a gente fala, esse animal ele tem que tomar, ele tem que ingerir a quantidade exata de água e sempre pensando em qualidade, né? E a água, não só em quantidade, mas a qualidade é fundamental também para esses animais. Então, quando você tem uma água dura, o que é uma água dura? É uma água com a presença de muitos minerais. Então, regiões que você tem minas de calcário, regiões como Bonito, no Mato Grosso do Sul, aquela água cristalina, aquela água límpida, é a presença de sais minerais, né? E não necessariamente sódio, né? Como a gente tem no Paraguai, algumas regiões, mas, por exemplo, o Chaco, no Paraguai, é uma região que tem muitos sais minerais na composição da sua água. E isso pode ser magnésio, isso pode ser cálcio, pode ser o mineral que tiver presente naquela região. E da mesma forma, quando a gente vai nessas regiões onde você tem, por exemplo, o chuveiro entupindo, né, para quem já viu isso, você ligou a água quente, conforme o tempo passa, os buracos do chuveiro vão entupindo. Isso são os minerais presentes na água. E quanto mais frequente isso acontece, significa que tem uma concentração maior de mineral naquela água. E o que isso faz? Faz com que o gosto da água não seja tão palatável para o animal e ele não consuma tanto. Então, por exemplo, se o animal era para consumir 50 litros por dia, 100 litros por dia, ele vai consumir metade disso porque a palatabilidade não é boa, né? Ele já está com aquele mineral, com aquela água com gosto, e ele não vai querer ingerir. E a água salobra é diferente. Muita gente confunde. A água salobra já é água com contaminação da água do mar ou de alguma mina de sódio. Então, a água salobra já é aquele lençol freático contaminado com a água do mar, onde a água é salgada via sódio, via sal branco mesmo, aquele mesmo sal de cozinha que a gente tem. A água em si a gente não consegue corrigir porque você não vai conseguir mudar a fonte dessa água. Mas, por essa água já conter minerais, a questão de saciedade de mineral, de sódio, né? Assim como o que faz o animal ir no coxo, é a vontade de lamber sal, né? Mas como esse animal ele já está ingerindo sal via água, a saciedade dele de ir no coxo e aquela vontade de ingerir suplemento mineral cai. Então a gente tem algumas alternativas para que não falte mineral na dieta desse animal, para que o consumo de mineral não seja afetado. Então a gente pensa, mas se ele já está ingerindo minerais na água, não precisa suplementar no coxo. Sim, a gente necessita, porque não são os minerais deficientes na dieta que estão vindo oriundos da água. A gente tem que suplementar da mesma maneira, mas a dificuldade é fazer o animal chegar no coxo e ingerir a quantidade adequada. Por isso a gente tem algumas alternativas para fazer o animal ingerir esse suplemento. Então, a variação de consumo de água vai ser entre 10% a 20% do peso vivo. Ou seja, uma vaca de 450 quilos, ela vai ingerir entre 45 a 90 litros por dia, né? Muita gente acha, não, mas isso é muito. Mas se você pega um dia quente, com umidade muito alta, essa vaca ela vai ingerir mais de 50 litros tranquilamente. Isso vai variar muito com o quê? A categoria animal, né? Como eu falei, uma vaca leiteira é diferente do animal de recria, o ambiente que esse animal está, então, a temperatura e principalmente a umidade. Então, quanto mais quente e umidade alta, esse animal ele vai transpirar mais. Ele tem um gasto energético maior, ele vai perder mais água via suor. Então, isso aumenta a questão de ingestão de água.
principalmente também em raça animal. Se você pega um animal taurino, então gado Angus, Hereford, uma vaca holandesa, uma vaca Jersey, eles têm uma necessidade maior de ingestão de água em comparação com um gado Gir, um gado Nelore aqui do Brasil. Por quê? O estresse térmico é maior. Os bebedouros artificiais, né, que você vai fazer o bebedouro para esse animal, você consegue controlar muito melhor o consumo de água. Por quê? Não só a limpeza do bebedouro e do local que essa água está sendo consumida, sem fezes, sem alga, sem lodo, sem terra, o animal ele quer uma água limpa. A gente sempre recomenda, você tem que fornecer para o animal uma água que você teria coragem de ingerir, né? Mas a temperatura influencia muito também. Então, quando você trabalha com riacho, córrego, essa água é um pouco fria e o animal ele não gosta de água fria. Se a água está muito gelada, mesmo que limpa, o consumo vai cair e pode ficar abaixo dos 10%, como a gente comentou. Então, quando você faz um bebedouro, você pode limpar o bebedouro, manter sempre uma água limpa e também ter algum manejo ali para aquecer. O próprio sol, ele vai aquecer essa água acima dos 25 graus. Então, o consumo de água pelo animal é muito mais estável e muito mais eficiente. Então, bebedouros artificiais, eles têm menos risco de transmitir doenças e também você tem um consumo melhor pelos animais pela questão de temperatura e limpeza. Quando você faz esse bebedouro, para você ter um consumo uniforme pela questão organizacional do rebanho, né, não vai uma vaca de cada vez, um animal de cada vez ingerir suplemento e água. Eles sempre vão em rebanho. Então, para ter espaço suficiente, no mínimo 5 centímetros de borda de bebedouro para cada animal, que aí você garante que esses animais vão ingerir a quantidade suficiente, né, para suprir suas necessidades. Caso você tenha um animal muito chegado no taurino, com estresse térmico muito grande, como no norte do Brasil, que é úmido e quente, você pode subir, dependendo, até para 10 centímetros por animal. Se for uma vaca, por exemplo, de leite, muito especializada, que vai ficar muito tempo ingerindo água porque ela demanda muita água, você pode chegar até 10%. Mas normalmente rebanho comercial de corte, no Brasil central, no Brasil em geral, 5 centímetros já é suficiente para você ter um parâmetro bom de ingestão pelo rebanho. Tem tido bastante estudo agora, recente, sobre os benefícios do sombreamento, né? O conforto animal é uma coisa assim extremamente importante e real. A gente vai estar promovendo o bem-estar animal para que os animais tenham aonde se abrigar da incidência dos raios solares e do calor intenso. Esse calor intenso leva os animais a quadros aí de alteração da frequência respiratória, né? Os animais sofrem, têm um nível de estresse muito grande e eles acabam reduzindo a sua produtividade, o seu desempenho. Então, a água é o principal agente lá no pasto, lá nas fazendas, para os animais, para que eles possam fazer essa troca de calor, para que eles possam compensar essa condição de estarem sofrendo com calor extremo. E aí eles bebem mais água. Se você tiver bastante sombra, com certeza vai levar esses animais a não aumentarem o consumo de água, porque eles vão recorrer à sombra. É comum a gente ver pastos que têm poucas árvores, os animais se amontoarem, disputarem aquele espaço de sombra. Então, sempre que você puder prover o sombreamento, mesmo que artificial, através de sombrite, de placas, de telhas, enfim, você vai estar auxiliando, você vai estar proporcionando conforto, bem-estar para esses animais que vão te responder, que vão te remunerar com uma melhor produção de carne e de leite. O crescimento dos animais, as respostas na reprodução, em toda a fisiologia dos animais, vai ser muito melhor, com certeza. Agora, com questão a reduzir o consumo de água, né, a gente já afirmou aqui que sim, o aumento do consumo vai estar proporcional a temperaturas mais elevadas. Se o animal conseguir se proteger dessa temperatura e ficar um pouco mais fresco nas horas quentes do dia, ele vai sim beber um pouco menos. Mas eu me sinto aqui na obrigação
de colocar que a gente não deve nunca limitar a quantidade de água dos animais ou usar isso como um artifício para que eu economize água, por exemplo. A água que a gente utiliza nas fazendas para dessedentação, para que os animais possam beber para a sua produção, é água proveniente do ciclo das águas, é água proveniente da chuva. Então, essa água é tranquila de ser utilizada e da gente prover. O que a gente deve fazer é investimentos, sim, em sombreamento para o bem-estar dos animais, para o conforto dos animais, e investimentos em fornecer mais água para os animais, água de melhor qualidade, uma água limpa, uma água potável, uma água que eu beberia, em bebedouros com fácil acesso e com boa mensuração de espaço para atender todos os animais e bem alocados para que os animais caminhem menos, porque se a gente ainda tiver pastos muito grandes, onde o deslocamento é muito grande, o animal vai estar a grandes distâncias do bebedouro, e aí eu vou prover sombreamento, o benefício que vai trazer vai ser perdido, contanto que os animais vão ter que caminhar para chegar no bebedouro. Então, tudo isso envolve sim investimento, mas eu posso te assegurar que vai trazer retorno já no primeiro, no segundo ano do seu investimento, com a melhor produtividade desses animais, tanto produzindo mais carne, produzindo mais leite, respondendo com melhor crescimento, ok? Todos os anos a gente realiza a campanha de vacinação e a gente sabe da necessidade e da importância dessa atividade. Entretanto, milhares de quilos de carcaças são descartados anualmente em função do manejo inadequado da atividade de vacinação. A vacinação bem feita e eficiente tem dois principais objetivos. O primeiro é que a realização da dose e do produto correto no local correto dos animais, garantir que realmente aquele produto seja aplicado com qualidade. O segundo objetivo é de reduzir perdas causadas pela vacinação no local inadequado ou pelo equipamento não adequado. A redução de perdas também visa minimizar efeitos negativos do estresse aos animais. Os cuidados necessários para reduzir os estresses, os traumatismos desses animais quando eles vêm ao curral de manejo. O ponto principal para que a vacinação eficiente ocorra é o planejamento do dia dessa vacinação. Escolha o melhor dia para você e para a sua equipe de trabalho. Dentro do seu planejamento, confira inicialmente as instalações de manejo da propriedade. O curral de manejo é fundamental para o sucesso da vacinação. Confira também seus equipamentos de vacinação. Se precisarem reparo, faça antes do dia da vacinação. Utilize também equipamentos novos, bem conservados e bem dimensionados para a atividade de vacinação. Lembre-se que o custo do equipamento é muito barato para realizar uma vacinação bem feita. No dia da vacinação, traga os animais calmamente até o curral, divida os animais em lotes menores, faça a apartação por tamanho, por sexo e por categoria. Isso facilita muito a atividade do manejo. Observe o local de vacinação. O local adequado é na região do pescoço, que possui a pele solta e facilita a aplicação e evita refluxo vacinal. Quanto às agulhas, o cenário ideal seria que usássemos uma agulha para cada animal. Não havendo essa possibilidade, utilize uma agulha para cada 10 animais. Essas agulhas, uma vez utilizadas, vão para uma solução antisséptica e podem ser reutilizadas posteriormente. Fazendo a troca de agulhas, você evita utilizar uma agulha que esteja suja ou contaminada, possa levar lesão a outros animais e até mesmo transmitir possíveis doenças de algum animal que esteja com alguma enfermidade. E lembre-se, agulhas cegas, tortas, já desgastadas pelo tempo, devem ser descartadas. Outro detalhe, a agulha de aplicação, ela serve exclusivamente para fazer a vacinação. Não se recomenda utilizar a agulha para abrir os frascos de vacinação, muito menos utilizar a agulha para promover o deslocamento dos animais, tocando os animais com a pistola. Quanto aos produtos, mantenha os produtos sempre conservados em gelo. As pistolas com os produtos, com as vacinas, devem permanecer no gelo quando não estiverem sendo utilizadas. Com isso, você garante a qualidade do produto e uma eficiente vacinação. O custo com medicamentos ele é muito baixo dentro do sistema de produção. Sendo assim, utilize produtos de empresas idôneas e garanta uma boa vacinação. As pesquisas brasileiras já apontaram
que mais de 95% das carcaças bovinas têm lesões vacinais. Essas lesões geram descarte da carne, da carcaça desses animais, que podem ser de 500 gramas até 2 quilos. Considerando o preço médio de carcaça entre machos e fêmeas de R$ 270, nós podemos atribuir que cada quilo de carcaça que é descartado representa um prejuízo de R$ 18. Tomando esses pequenos cuidados, a gente consegue fazer uma vacinação eficiente e garantir a saúde do seu patrimônio.